Como eu disse, não reparem, eu estou com o nariz um pouco entupido. Mas eu não podia deixar de vir aqui essa noite, estar compartilhando uma palavra com vocês. Principalmente porque eu fiquei alguns dias viajando, né, irmãos? E aí a gente teve menos lives essa semana. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de discipulado, eu vou pedir a alguém, por favor, para colocar aqui o número do meu WhatsApp, para que você possa me mandar uma mensagem e receber o nosso link, o link dos nossos grupos, tá bom? A propósito, você que é do Rio de Janeiro, quer participar de uma reunião de avivamento, onde nós vamos estar ali buscando a glória, a presença de Deus. Você que de repente precisa de uma oração de cura, você que está buscando aí o batismo com o Espírito Santo, nós vamos estar juntos agora nesse sábado em Nova Iguaçu, tá bom? Então você que gostaria de participar da célula que estamos começando lá em Nova Iguaçu, você que é do Rio, da Baixada, entre em contato comigo, me chama aqui no WhatsApp. Você que é de São Paulo, capital de São Paulo, no outro sábado nós vamos estar lá em São Paulo, na nossa célula em São Paulo, no bairro de Casa Verde, isso, Casa Verde. E aí você entra em contato também no WhatsApp. Deixa eu ver se alguém já colocou aqui. Ninguém colocou. Cadê os meus filhos? Cadê a Alice? Cadê a Bia? Cadê a Jéssica? Cadê todo mundo? Daqui a pouco aparece. De qualquer forma, aqui embaixo, na descrição da live, você vai achar todos os nossos dados, tá bom? Você vai achar meu WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Pix também, se você quiser se tornar um mantenedor desse ministério, ainda mais agora que nós estamos expandindo e indo para frente, começando a reunir as pessoas, a formar os grupos. Então a obra de Deus não precisa, irmãos, Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata, mas a obra dele precisa de semeadores e ele precisa de adoradores. Deus procura adoradores, irmãos. Se eu fizesse aqui uma campanha prometendo um monte de coisa, rapidinho ia aparecer um monte de gente querendo fazer voto, querendo fazer sacrifício. Ou então se eu estivesse cobrando aí algum valor para você participar do meu grupo e ter a minha mentoria, também apareceu um monte de Simão Mago querendo comprar o que é de Deus com dinheiro, mas o que é de Deus você não compra. Você não pode pagar por essa palavra, você não pode pagar pela unção que está sobre a minha vida. Você pode pagar pela unção, mas o preço não é dinheiro. A unção tem um preço, sim, mas não é dinheiro. É um preço de oração, de busca, de relacionamento com Deus. E nem deveria ser preço, a gente nem deveria falar essa palavra, porque relacionamento com Deus não deveria ser um sacrifício. É um privilégio poder orar, é um privilégio poder jejuar e passar um tempo com o Senhor. Isso é um privilégio. Mas por que a gente diz que é um preço? Porque a nossa carne não quer. Nossa carne não quer, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. O preço do avivamento. Vocês creem, irmãos, no avivamento no Brasil? Vocês acreditam que antes da volta de Jesus, a nossa nação, que tem sido alvo de tantos escândalos, tanta destruição, tanto roubo, tanta injustiça, você acredita que pode sair algo bom daqui? Que daqui Deus possa levantar os homens e as mulheres que vão sacudir esse planeta, levando a chama do avivamento? Eu acredito nisso. E é por isso que esse canal ele existe. Esse canal existe para ensinar as pessoas a serem sacerdotes. Avivamento
Oh, aleluia. Shekandarabashotoyarababahas. Avivamento é fruto e consequência de sacerdócio. Quando a igreja aprende a exercer o seu ofício sacerdotal, oh, meu Deus, porque são os sacerdotes que trazem a arca, irmão. Davi até tentou trazer a arca, que representava a glória de Deus, que havia sido perdida durante o sacerdócio de Eli. Veja, um mau sacerdócio perdeu a arca. Um mau sacerdócio. E qual era o mau sacerdócio daqueles filhos de Eli? Se prostituíam com mulheres na porta do templo. Estavam envolvidos com imoralidade sexual. Desprezavam a oferta do Senhor. Tratava a oferta como se fosse qualquer coisa. Não estava preocupado em... Oh, meu Deus. A Bíblia diz que antes que queimasse a gordura, para que o aroma da oferta subisse para Deus, eles iam lá e pegavam, eles roubavam a adoração. Maus sacerdotes, o que eles fazem? Eles roubam a adoração do Senhor. E um mau sacerdócio... Danilo, o que seria pegar a oferta antes que ela subisse como aroma suave? É quando você cobra. Quando você cobra para pregar. É quando você cobra. Porque se você cobra e a pessoa paga, ela não está adorando. Ela não está semeando. Ela não está honrando. Então você está recebendo dinheiro, mas Deus não está recebendo adoração. Mas quando você dá de graça o que de graça você recebeu, quando você semeia as coisas espirituais e semear, oh, aleluia, veja, Paulo disse, se nós vos semeamos as coisas espirituais, é muito colhermos de vós os bens materiais. Ofertas que eu recebo é colheita. Eu semeio as coisas espirituais. E tudo que você semeia, você tem que esperar um tempo para frutificar, sim ou não? Então o servo de Deus, ele tem que semear a palavra. Não vender a palavra. Não comercializar a palavra. E à medida que ele semeia a palavra, irmão, a Bíblia diz que aquele que lavra a terra deve fazer com esperança de colher os seus frutos. Eu não quero receber pagamento de pessoas que estão interessadas no que eu carrego. Eu quero receber expressões de gratidão, de honra. Aqui, irmão Danilo, olha, o ensino que você tem trazido tem mudado a minha vida, eu quero te honrar. Ah, irmãos, isso aqui é precioso. Então, se Paulo diz que o ministério, eu estou semeando as coisas espirituais, então eu não posso cobrar antes, eu preciso semear e esperar que a colheita venha. E ela vem. E aí Paulo dedicou a sua vida às igrejas. E havia ali algumas igrejas que não o honravam. Como a igreja de Corinto, por exemplo. Mas havia a igreja de Filipenses. Que mesmo ele estando em outro lugar, servindo outras pessoas. Mesmo que os próprios filipenses não estavam mais usufruindo do ministério dele. Mas eles eram gratos pelo que Paulo tinha ido lá e levado a palavra para eles. E agora eles ofertavam para que Paulo pudesse levar a palavra para outros. E quando Paulo recebeu a oferta dos filipenses, sabe o que ele disse? Ele diz assim lá em Filipenses capítulo 4, eu recebi de vocês o que foi enviado por Epafrodito, e tenho bastante, e está até sobrando. E aí, só que ele diz algo muito interessante, ele diz assim, e subiu para Deus como sacrifício de aroma suave. Subiu para Deus como sacrifício de aroma suave. Subiu para Deus como sacrifício de aroma suave.
Digno é o trabalhador do seu salário, o que preside bem na igreja, principalmente os que se fadigam no ensino e na pregação, são dignos de dupla honra, mas tem que subir para Deus como sacrifício de aroma suave. Quando você semeia na vida de um homem de Deus, querido, você precisa entender, você não está só dando dinheiro para alguém, você está adorando, você está honrando, é a Deus em primeiro lugar que você está dando, amém? Então é por isso que eu não cobro para pregar. Fui lá para Santa Catarina, os pastores da Beatriz, pastora Gisele, pastor Ivan, minha eterna gratidão, nossa irmãos, como eu fui bem recebido, me colocaram no hotel, pagaram passagem de avião, ofertaram na minha vida quando eu vim embora. A gente fica feliz, claro, a família agradece, porém Deus, ele sonda a nossa mente e o nosso coração, e ele sabe porque ele sabe que eu não fui lá atrás do dinheiro daquelas pessoas. E como que ele sabe disso? Porque eu já fui sem receber nada em outros lugares. A minha primeira viagem que eu fiz lá para Valinhos, paguei tudo do meu bolso. Do meu bolso não, né? Do bolso de vocês, porque são vocês que semeiam na minha vida. Mas era um dinheiro que vocês estavam semeando na época para eu sustentar minha família, para eu não ter que ficar mais o dia todo vendendo cuscuz. Era um dinheiro que vocês me honraram, era um dinheiro que era para eu pagar minhas contas. Mas eu decidi que a minha primeira viagem seria uma oferta. Eu estaria ofertando, assim como o povo de Israel, quando entrou em Canaã, a primeira cidade, a cidade de Jericó, Deus falou assim: vocês não vão pegar nada. Tudo que vocês pegarem de despojo, vocês colocam no templo. E, irmãos, tinha muitas outras cidades depois que eles poderiam pegar tudo para eles, era direito deles o despojo. Mas Deus falou assim: a primeira cidade vocês vão separar para mim. Isso fala de dar a Deus o primeiro lugar, as primícias. Não aquela lei das primícias que está lá na lei de Moisés, mas o ato de honrar a Deus primeiro, que foi o que Abel fez. A Bíblia diz que Abel, porém, das primícias do seu rebanho, trouxe o melhor para Deus. E quando os homens de Deus, ou aqueles que deveriam ser homens de Deus, que estão no ministério exercendo um ministério, eles não têm discernimento do que é uma oferta, que aquilo não é só um dinheiro que está vindo para a tua conta, aquilo é um sacrifício espiritual que a pessoa está trazendo para Deus. A pessoa está, você é só o altar, você é só o solo, mas a pessoa está honrando a Deus através da sua vida. Quando esses homens, eles não têm discernimento, eles roubam a adoração de Deus. E aí acontece o que aconteceu lá com a família de Eli. A família de Eli, por não exercer um bom sacerdócio, a arca de Deus foi levada. E a arca de Deus representa a glória de Deus. A glória de Deus. E durante 40 anos, irmãos, 40 anos. Durante 40 anos, Saul reinou sem a arca. Guerreou sem a arca. Tomou decisões sem a arca. Nunca se preocupou em trazer a arca de volta. Mas quando Davi assume o trono, uma das primeiras decisões que ele toma é de trazer a arca de volta. Irmãos, se tinha algo em Davi que nós devemos prestar atenção, era como ele era rápido em identificar aquilo que não estava certo e resolver.
Quando ele chega no meio do exército e ele vê Golias, ele fala, peraí, que negócio é esse? É sério que ninguém vai enfrentar esse cara? Quem é esse incircunciso filisteu para vir contra o exército do Deus vivo? Então Davi ele sempre identificava algo que não estava certo e ele resolvia. Quando ele assume o trono, amados, a primeira decisão que ele toma é de tirar a fortaleza dos jebuseus. Havia ali, antes de Jerusalém se tornar a cidade de Jerusalém, era uma fortaleza dos jebuseus. Saul estava lá preocupado em lutar com os filisteus do lado de fora, com os amalequitas do lado de fora, com todo mundo em volta. E dentro de Israel tinha uma fortaleza do inimigo e ele não estava nem aí. Amém, queridos? Ele não estava nem aí para a fortaleza dos jebuseus, ele não estava nem aí para a arca da aliança. Ele só queria expandir o ministério dele. Ele só queria expandir o reino dele. Oh, aleluia! Deus não é contra expansão, irmãos. Deus não é contra crescimento. Pelo contrário, Deus é um Deus de crescimento. Deus é um Deus de expansão. Deus é um Deus de aumento. Deus é um Deus que exalta. E eu vou aqui falar uma coisa que Deus falou comigo esses dias. Eu costumava dizer que Deus não exalta pessoas, Deus exalta a verdade. Mas Deus falou comigo o seguinte, que Ele exalta pessoas sim. Deus exalta pessoas. A verdade não precisa ser exaltada porque Deus já exaltou a verdade. A verdade é Jesus, Ele disse, eu sou a verdade. E Jesus já foi exaltado. A verdade não precisa ser exaltada. A verdade precisa ser pregada. E Deus exalta pessoas para pregarem a verdade. Mas Ele exalta pessoas. Ele disse para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Ele não falou, vou engrandecer o meu nome na tua vida, Abraão. Ele não disse, Abraão, eu vou engrandecer o meu nome na tua vida. Ele não falou isso, ele falou, vou engrandecer o teu nome. Mas como é que fica o nome de Deus? Deus engrandece o teu nome. E você tem que assumir um compromisso de continuar engrandecendo o nome dele. Aleluia! Deus não é contra fama. Deus não é contra visibilidade. E nem contra exaltação, desde que essa exaltação venha dele. Engraçado que antes de Deus chamar Abraão, você tinha ali a Torre de Babel, você tinha ali Nimrod, o primeiro homem a dominar outras pessoas, para levantar uma torre e fazer o seu nome conhecido. Existem muitos ministérios que são torres de Babel, onde homens dominam outros homens para construir os seus impérios, a fim de que eles sejam engrandecidos. Tudo que tem domínio, irmãos, tudo que tem domínio. Danilo, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem para dominar sobre a terra. Nós estamos aqui para dominar a terra, para pisar serpentes e escorpiões, não para dominar pessoas. Estamos aqui para servir pessoas. Aleluia! 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 Eu quero que Deus me pegue, irmãos. Quero que Deus me guarde. Eu quero que Ele me pegue o dia que eu estiver dominando as pessoas, usando a minha influência, usando o meu dom, usando a unção que Ele me deu para dominar, para manipular. Pensa como seria fácil hoje eu acelerar as coisas no meu ministério, tendo o respeito das pessoas, a admiração das pessoas. Eu já fui dominado. Eu sei o que é isso.
Pessoas já exerceram domínio sobre a minha vida para usar os meus dons, usar os meus talentos e abusar da minha vida para construir seus próprios impérios. Um verdadeiro líder não é aquele que manda em você, o verdadeiro líder é aquele que serve você. Que serve. Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Mestre, e eu sou. Mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dei a vocês o exemplo. Jesus diz, olha para os gentios. Os líderes dos gentios são aqueles que exercem domínio sobre eles, mas não será assim no meio de vocês. Não será assim, não será assim. Mas aquele que quiser ser o maior entre vós, faça-se o menor e sirva a todos. Aleluia! Irmãos, há uma hora atrás eu estava aqui, nesse quarto, minha vontade era ficar deitado. Eu não ia fazer live hoje, não. Mas eu falei com a minha esposa, eu falei, poxa vida, eu fiquei lá eu viajei, e o canal ficou vários dias sem live. Preciso servir o meu povo. Então Deus, ele não é contra a exaltação. Ele exaltou José, ele exaltou Abraão, ele exaltou Davi, ele exaltou várias pessoas na Bíblia. Amém, queridos? Agora, Deus é contra a autoexaltação. Autoexaltação. Jesus disse, o que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas o que se humilha, será exaltado, viu? Exaltação vai acontecer. Quem vai ser exaltado? A pessoa que se humilha. Não é os humilhados serão exaltados, não, irmão. É quem se humilha. Danilo, o que é se humilhar? É esperar. É lançar sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 5. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, até que a seu tempo ele te exalte, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele vai te exaltar. Mas você não pode se exaltar. Nimrod queria se exaltar. Vamos construir uma torre e vamos levantar o nosso nome. E Deus desce e fala, não vai fazer nada. Acabou esse negócio. Confunde a língua, vai cada um para o seu canto. Logo em seguida, Deus chama Abraão e fala, eu vou engrandecer o teu nome. Aleluia. Deus não é contra alguém ter um nome grande, querido. Deus é contra você querer fazer o teu nome grande. Mas se o teu desejo é fazer o nome dele grande, se o teu desejo é fazer a palavra dele grande, então ele vai fazer o teu nome grande, não tem problema com isso. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então Davi, ele é colocado no trono e Deus fala assim, achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus sabia que Davi era um cara que queria fazer a vontade de Deus. Então assim que ele chega no trono, irmão, Davi não vai dar uma festa. Imagina, para pensar comigo aqui, Davi foi ungido jovem ainda. Jovem. Davi passa uns 15 anos fugindo de Saul, passando o pão que o diabo amassou, fugindo. E agora Davi é honrado, é coroado,
e reconhecido por todo Israel como o novo rei de Israel, o que você faria? Depois de 15 anos fugindo de Saul, depois de 15 anos guerreando, o que você ia fazer? Vamos dar uma festa, vamos comemorar. Não, na mesma hora que Davi assume o poder, ele sabe, Deus não me colocou aqui por mim somente. Deus me colocou aqui por causa do reino dele. E eu não vou ficar aqui, eu não vou dar uma festa enquanto tem inimigo morando dentro de Israel. E Davi pega os soldados e vai invadir a fortaleza dos jebuseus. Essa é a primeira coisa que ele faz assim que ele assume o reino. E ele invade e ele toma posse daquele lugar e ali se estabelece Jerusalém, a cidade de Davi. E até hoje Jerusalém é a cidade do grande rei e é para lá que Jesus vem, querido. É para lá que nós vamos sentar com Jesus no trono e reger as nações com vara de ferro durante o milênio. A cidade que Jesus vai reinar no milênio é a cidade que Jesus tomou dos jebuseus. Aleluia! Por isso que Davi foi escolhido para ser o pai, né? Para que Jesus fosse descendente dele. Porque ele estava comprometido com esse reino. Ele estava comprometido com o Messias que deveria vir ao mundo. E você vai ver nos Salmos de Davi como ele falava de Cristo, como ele falava, como ele tinha revelação do Messias, daquele que viria da sua descendência. Querido, se você trabalha em prol do reino, se você trabalha em prol do Messias, de ver Jesus vir, reinar sobre essa terra, Deus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. E a sua justiça. E as outras coisas te serão acrescentadas. E a segunda decisão que Davi toma é de trazer a arca. Trazer a glória de volta para Israel. Trazer a presença de Deus. Irmão, não é possível a gente olhar para a Bíblia e ver um Deus que ressuscita mortos, que levanta paralíticos, dá vista aos cegos, devolve a audição aos surdos, e a gente não se incomodar. Não se incomodar. Irmãos, tem uma coisa que me incomoda profundamente. É ir num culto, ver um cadeirante entrar cadeirante e sair cadeirante, irmão. Isso é como um Golias no nosso meio, afrontando o senhorio de Cristo. Como assim, Danilo? É pecado? É pecado alguém estar numa cadeira de roda? Não, claro que não. O pecado é a igreja não ter avivamento, é a igreja não estar vivendo o que Jesus pagou para que nós vivêssemos, a ponto de que esse paralítico venha andar. Jesus nunca planejou, irmãos, nunca planejou que num culto precisássemos de linguagem de sinais para que a palavra fosse pregada para os surdos. Como que os surdos assistiam os cultos da igreja primitiva? Simples. Eles eram curados. Eles eram curados pelos apóstolos. Mas isso aí eram os apóstolos. Não. Estevão curou, Filipe curou. No capítulo 8 diz que cristãos comuns iam por toda parte e a mão de Deus era com eles. E no livro de Atos, quando fala da mão de Deus
fala dos sinais, porque lá no capítulo 5, se eu não me engano, eles fizeram uma oração, e a oração foi: Senhor, concede-nos falar com toda ousadia e intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão, para que sinais e prodígios sejam feitos por intermédio do nome de Jesus. Então, ler o livro de Atos deveria nos deixar em crise, irmãos. Ler o livro de Atos deveria provocar em nós uma crise de entender que a arca foi levada e precisa ser trazida de volta. Rabachete kandalamadarabaharabacalabahashai. Ricotoyalabadachandalabadacandalabahashokoriandalabaha. Sabe como que eu sei que nunca foi o plano de Deus que tivesse um enfermo no nosso meio? Nenhum. A vontade de Deus é que não houvesse nenhum enfermo na igreja. Isso está na Bíblia. E eu vou ligar o ar-condicionado porque o fogo do Espírito está me deixando com calor. A Bíblia diz que quando Deus tirou Israel do Egito, não havia ninguém que mancasse. Será que não tinha nenhum aleijado em Israel quando eles saíram do Egito? Será que não tinha um idoso? Todos foram curados. Porque quando Deus tirou eles do Egito, Deus redimiu eles completamente. Eles saíram com prata, com ouro, e entre as suas tribos não havia ninguém que mancasse. O nome disso é redenção. E foi isso que Davi disse no Salmo 103. Deus não é um Deus que só perdoa pecado. Davi disse: bendigo a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem muitos pastores esquecendo dos benefícios do Evangelho. Benefício do Evangelho não é só salvação da alma. Cura, libertação também é benefício do Evangelho. Davi disse: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara cada uma das suas enfermidades. Danilo, você está falando isso, mas você acordou hoje resfriado. Verdade? E se eu concordasse com isso, eu não estaria aqui pregando para vocês. Não concordo, está errado. E eu vou continuar exercendo a minha fé, me alimentando da palavra, buscando a Deus. E eu creio, irmão, que Jesus não volta sem que a igreja experimente o mesmo ou mais do que o povo de Israel experimentou na antiga aliança. Porque na antiga aliança Deus disse: eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara, e toda a nação inteira foi curada. E nós estamos numa aliança superior, onde diz que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. E na falta de autoridade para curar o enfermo, pastores inventam todo tipo de doutrina. Ah, porque é espinho na carne de Paulo. Ah, porque tem doença que é para a glória de Deus. Doença para a glória de Deus é aquela que Deus cura. Quando Jesus disse que a doença de Lázaro era para a glória de Deus, é porque Lázaro ia ressuscitar, não era porque Lázaro ia ficar... Enquanto Lázaro estava doente, Deus não estava sendo glorificado coisa nenhuma, irmão. Deus não é glorificado na doença. Se eu tivesse aqui, com 40 graus de febre, eu não estava aqui pregando o evangelho. Doença vem para te impedir de fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma, com febre. Quando Jesus curou ela, a Bíblia diz que ela levantou e começou a servir. A doença impede os servos de Deus de servirem a Ele. Você está numa cama, você não vai evangelizar, você não vai cuidar da tua família, não vai arrumar a tua casa, não vai servir teu marido, o marido não vai servir a família. Doença não vem de Deus, irmão. Doutrinas malignas para roubar de nós aquilo que Jesus conquistou. O diabo te quer doente, o diabo te quer acamado, o diabo te quer cancerígeno.
O ladrão vem matar, roubar e destruir. Ele veio dar vida e vida em abundância. Receba a vida nessa noite em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Eu ordeno a todo espírito de enfermidade que saia da tua vida agora em nome de Jesus. Precisamos caminhar para isso. Abandonar essas doutrinas carnais de um pastor, de alguém que foi lá, tentou orar por alguém, a pessoa não foi curada. Aí, para ficar bem na fita, ao invés dele reconhecer que ele que precisa orar, que ele que precisa jejuar mais, vai botar a culpa em Deus. Ó, Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Tem coisa que é mistério. Então vai orar em mistério, vai orar em língua, para você descobrir que você vai descobrir o mistério. O mistério é que você tem que orar e jejuar mais. Porque quando os apóstolos não conseguiram libertar o menino, Jesus foi lá e libertou o menino. E aí eles foram perguntar, Senhor, por que a gente não conseguiu curar o menino? Aí Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Simples. E ainda mandou eles irem orar e jejuar. Jesus curava todos, irmãos. Todos. Jesus sempre curava todos. Você não encontra quatro evangelhos, e você não encontra um lugar onde Jesus virou para alguém e disse, não, você não é da minha vontade, não, você meu pai está tratando. Nenhum lugar. Jesus disse, quem vê a mim vê o meu pai. Quem está enfermo não está sendo tratado por Deus, está oprimido pelo diabo. É o que a Bíblia diz. Atos capítulo 10, versículo 38, o apóstolo Pedro está lá pregando para a família de Cornélio e diz, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Doença é do diabo. Enfermidade é do diabo. Danilo, toda doença é um demônio? Não, mas toda doença é do diabo. Foi ele que planejou. Ele que planejou o pecado, ele que planejou a queda. E tudo que tem de ruim no mundo é porque o mundo jaz no maligno. Mas quando Jesus voltar, irmãos, e ele estiver aqui na terra reinando com a igreja, ainda vai ter nações aqui que vão sobreviver à grande tribulação. E a Bíblia diz que todos serão curados. Os coxos vão pular de alegria, os cegos vão enxergar. Porque o reino é isso. O que é o reino? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. No céu não tem doença, por isso que quando o reino vem, a doença tem que ir embora. No céu não tem demônio, por isso que quando o reino vem, os demônios são expulsos. E quando o reino vier plenamente, quando o rei voltar, a Bíblia diz que até Satanás vai ser preso, todos os demônios vão ser expulsos desse planeta. Tanto é verdade que Deus nunca planejou a enfermidade no nosso meio, que Ele prometeu, em Êxodo, capítulo 105, se eu não me engano. Não, 105 não, esse é o Salmo. Êxodo 25, 23 ou 23, 25, um dos dois. Deus disse, eu tirarei do meio de vós as enfermidades. E aí quando você chega lá em Tiago, ele pergunta assim, ó, está alguém entre vós enfermo? Está alguém entre vós enfermo? Sinal que talvez não tivesse ninguém. Mas se tiver alguém entre vós enfermo, amém. Deus sabe de todas as coisas. Não. Chame os presbíteros e esses façam a oração da fé ungindo com óleo. A oração da fé salvará o enfermo. Deus o levantará.
não é talvez, não é se for da vontade de Deus. Você não encontra isso na Bíblia. O mesmo Tiago, ele fala, se for da vontade de Deus, mas não em relação à cura, em relação aos nossos planos. Ano que vem eu vou viajar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso. Aí ele diz, você não pode falar isso. Você não sabe nem se você vai estar vivo. Você tem que falar, se for da vontade de Deus, se Deus me permitir. Agora, na hora de orar, se for da vontade de Deus, isso não é oração não, irmão. Primeiro, que se você não conhece a vontade de Deus, nem ora. Nem ore, por favor. Para que você saiba orar, você precisa conhecer a vontade de Deus. Aqui. Conheça a vontade de Deus primeiro e depois você vai orar de acordo com a vontade de Deus. Porque João ele vai dizer lá no capítulo 5, se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos o que pedimos. Como que eu posso saber que Deus me ouve em tudo que eu peço? Se aquilo que eu peço, eu sei que está na palavra, eu sei que é promessa. Se é promessa, então eu não preciso orar se for da vontade de Deus. Porque se é promessa, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz que todas as promessas feitas por Deus têm nele o sim e por ele o amém. Por ele o amém. Aleluia, 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 aleluia. Rabaxê, candarabaxê, é tempo de parar de inventar desculpa, de parar de inventar explicação, de parar de inventar falso ensino para justificar que não tem poder de Deus na igreja. É tempo de fazer o que precisa ser feito para trazer a arca de volta. Davi disse, como trarei a mim a arca do Senhor? Ele tentou trazer com carro de boi, não deu certo. Ele foi para a palavra e ele descobriu que eram os levitas. Os levitas tinham que trazer nos ombros. E à medida que os levitas iam dando 6 passos, eles faziam sacrifício. Mais 6 passos, mais sacrifício. Mais 6 passos, mais sacrifício. A glória de Deus, ela é trazida nos ombros de sacerdotes que sacrificam. Danilo, a gente está na graça. O sacrifício de Jesus é suficiente. Claro que é, para te salvar, para te justificar, para te curar, para te batizar com o Espírito Santo. Mas para você entrar no seu chamado, não. Para você ter a unção de Deus na tua vida, não. Para experimentar avivamento, não. Estude sobre os avivamentos e me diga qual foi o avivamento que veio pela fé. Eu declaro em nome de Jesus, a partir de hoje, um avivamento nesse lugar. Cadê o avivamento? Avivamento não vem pela fé, irmão. Não vem, entenda. Tudo é pela fé. Quando eu digo não vem pela fé, é porque não é só você declarar. Eu declaro o avivamento. Não vai vir. Você que não vai orar, você que não vai jejuar, você que não vai chorar, você que não vai clamar ao Senhor, para você ver que avivamento você vai experimentar. Todos os avivamentos vieram porque alguém exerceu seu sacerdócio. Tem gente que não gosta, que fala de sacrifício, que a gente está na graça e tudo mais, e na graça. Olha o que Pedro diz aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, você quer provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Arca da Aliança só pôde ser trazida de volta para Israel nos ombros. Você imagina como é que não chegou os ombros dos levitas, irmão? Você imagina como é que não ficavam os ombros daquele pessoal? Já era um sacrifício carregar a arca. E ainda tinha que sacrificar ao longo do caminho. Ao longo do caminho eles iam sacrificando e carregando a arca. Todo o avivamento foi trazido nos ombros de um sacerdote. E aqui eu não estou falando de um pastor, todos nós somos sacerdotes. No país de Gales, esqueci o nome do menino, Esqueci o nome do rapaz, mas um rapaz jovem, Evan Roberts, alguma coisa assim, que orava e orava e orava várias horas por dia. E outros jovens que vieram se juntaram a ele e oravam várias horas por dia, dizendo, Senhor, quebranta-nos, quebranta-nos, nos dê, Senhor, a nossa nação, nos dê o país de Gales. E através da vida daquele jovem um avivamento veio. William Seymour, através de quem Deus trouxe o avivamento da Rua Azusa, que nós colhemos o fruto até hoje, orava 5 a 8 horas por dia e jejuava. Estamos aqui hoje, o que temos da parte de Deus nos foi legado por estes homens, homens de sacrifício, homens de jejum, homens de oração, homens de renúncia. Para hoje vir a nossa geração e dizer, estamos na graça, não precisamos de nada disso. A tomar vergonha nessa cara, rapaz. Desde quando a graça veio para você oferecer menos para Deus? Que graça é essa que te leva a dar menos para Deus? Se a graça veio, ela vai me levar a dar mais, porque ela me capacita mais. A graça me capacita a oferecer mais a Deus. O que eu não podia oferecer antes, hoje com a graça eu posso. Deus me dá graça para jejuar, Deus me dá graça para orar, Deus me dá graça para fazer o que eu preciso fazer pelo reino dEle. Deus não me dá graça para ser relaxado, Deus não me dá graça para viver no pecado, Deus não me dá graça para viver de qualquer jeito. Aleluia! O escritor aos Hebreus diz, retenham a graça por meio da qual você pode viver de modo digno do Senhor, justa e piedosamente. Retenha a graça através da qual sirvamos a Deus, justa e piedosamente. Graça é capacitação, irmãos. Graça é capacitação. Paulo disse, eu fiz mais do que todos os outros. Mas não eu, a graça de Deus comigo. A graça te leva a fazer mais, não menos. A graça te leva a ser mais santo. A graça te leva a ser mais ousado. A graça te leva a ser mais intenso para Deus. Graça é capacitação, irmãos. Aleluia. Qual é o preço do avivamento? É o exercício do teu sacerdócio. Davi descobriu que para trazer a Arca da Aliança de volta tinha que ser através do sacerdócio. Só que para Davi
era o sacerdócio levítico. Para nós é o sacerdócio de Cristo, é o sacerdócio de Melquisedeque. Nossos sacrifícios não são animais, nossos sacrifícios não são cordeiros, não são pombas. Nosso sacrifício é o nosso corpo. Nosso sacrifício é a nossa vontade, nosso sacrifício é o nosso entretenimento, nosso sacrifício é o nosso tempo, nosso sacrifício é o nosso dinheiro. Nosso sacrifício somos nós mesmos. E tudo que somos, e tudo que temos, oferecidos no altar do Senhor. Amém, queridos? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. É quando você agora não jejua. Vou jejuar para Deus fazer isso. É quando você não entrega mais um jejum para Deus. Agora você está se entregando a Deus através do jejum. Tem diferença. Há uma grande diferença entre a pessoa que entrega um jejum para Deus. Tá aqui, Deus, o meu jejum. Agora cadê meu emprego? Tá aqui, Deus, o meu jejum. Agora cadê a salvação do meu marido? Tá aqui, Deus, o meu jejum. Agora me usa. Não, querido. Não é para você entregar o teu jejum para Deus te dar outra coisa, não. É você, durante o jejum, dizer: eu estou me entregando. Tô aqui, Pai. Faz em mim a tua vontade, eu estou aqui, tira da minha vida o que o Senhor quiser, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu me entrego a Deus através de um jejum. Não é entregar um jejum para Deus, é se entregar a Deus durante um jejum. Aleluia! 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 Glória a Jesus! Então precisamos de uma restauração completa no sacerdócio da igreja. Por que eu ensino as pessoas a orar em línguas, a jejuar, a adorar a Deus? Por que a gente acorda 6 horas da manhã para fazer sala de oração? É para mortificar a nossa carne. Não é para ser aceito por Deus. Isso é legalismo, irmão. Não, nós já somos lavados, já somos justificados, já somos abençoados, já somos curados. Não, a gente não está querendo comprar nada, não. Nós queremos nos oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. Queremos cooperar com Ele, com a sua obra. Não é com legalismo, não. Legalismo é você fazer algo querendo ser merecedor de alguma coisa. Não. Não é sobre o que nós merecemos, não. É sobre o que Ele merece. Viver uma vida de sacrifícios espirituais, uma vida sacerdotal, não tem a ver com você ser merecedor de alguma coisa. Tem a ver com o fato de que Jesus é merecedor da tua vida. Não é para você merecer, é porque Ele merece. Não é para você ser digno, é porque Ele é digno. Aleluia! Orialabada shekandaramana sote kande mamanderere baba 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 recalarababa shekantarababa chorabara. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, queridos. Oh, glória. Noite abençoada, live abençoada. Acabei ficando mais tempo do que eu planejava. Do jeito que eu estava me sentindo mal, eu achei que eu não ia conseguir fazer uma boa live. Mas, graças a Deus, quando estamos fracos, é que somos fortes, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, queridos? Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. A tua vara e o teu cajado me consolam, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, pela voz do teu Espírito falando aos nossos corações, ó Deus. Eu oro por cada um dos irmãos que me assistem agora e os que vão me assistir depois.
Dá-nos um espírito sacerdotal. Dá-nos, Senhor, o espírito de Elias, que veio sobre João Batista, Senhor. Oh, aleluia! E levanta-nos, ó Deus, como um povo, como vozes que clamam no deserto, como aqueles que vão preparar o caminho do Senhor. Aleluia! Aleluia! Dá-nos a revelação do sacrifício de Jesus, para que o seu amor nos constranja. Nos constranja, Senhor, a entender que se um morreu por todos, então todos morreram. E um morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu. Eu quero ser constrangido, Senhor, pelo teu amor, para que eu te ame mais, para que eu te sirva mais, para que eu me ofereça mais ao Senhor. Cumpre em nós a tua vontade, Pai, em o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quero te convidar a fazer parte do nosso discipulado. Pega aqui o meu número de WhatsApp, vem fazer parte dos nossos grupos. Você que é do Rio de Janeiro, venha participar da nossa célula. Você que é de São Paulo, venha participar da nossa célula em São Paulo também. Próximo sábado, Nova Iguaçu. O outro sábado, Casa Verde em São Paulo. Entre em contato para você pegar melhor o horário certinho, o endereço, tá bom? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Ajude o algoritmo do YouTube a entender que você gostou dessa live e entregar essa live a outras pessoas. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Para levar as pessoas a restaurarem o seu sacerdócio, restaurarem sua vida de oração, restaurarem sua vida de jejum e de consagração ao Senhor, para que possamos experimentar um avivamento. E você não precisa esperar o avivamento coletivo chegar, você pode começar hoje, experimentar um avivamento pessoal na tua vida. Há um avivamento coletivo que Deus vai enviar, mas há um avivamento pessoal que Deus quer te dar no teu quarto, na tua casa. Amém, queridos? Então é isso. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Vejo vocês aqui, vejo vocês no grupo. Até mais. Graça e paz.